Com relação à doença, hoje nós chamamos de cancro do ramos do cafeeiro a presença de mudas com sintomas já da doença, também do cancro dos ramos. Já está vindo desde o viveiro. Desde o viveiro. Aquele produto que vai controlar tudo, que eu não tenho que fazer nada. Não, isso não vai existir. Ele pode ser uma doença potencial para o arábica também? A ferrugem, nós temos aí casos, por exemplo, da ferrugem, que os produtores só mais aplicação via solo não está controlando em algumas regiões. E aí, amigo cafeicultor, tudo bem? Estamos em terras capixabas para falar de uma doença que tem tirado o sono do cafeicultor. E para nos auxiliar, estamos aqui com o professor Dr. William Bucher Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo, campus de Alegre, onde iremos abordar um pouquinho da fusariose e hoje também conhecida como cancro do café, uma doença que vem atacando o café conilon e também já há relatos do arábica. E esse vai ser o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Professor William, muito obrigado por nos receber aqui e fale um pouquinho para a gente sobre como essa doença é conhecida e quais os primeiros sintomas que aparecem na planta. Linati, eu que agradeço aí o convite, né? É uma honra estar com você aqui, com os amigos cafeicultores do Pé de Café. Com relação à doença, hoje nós chamamos de cancro do ramos do cafeeiro. Então é uma doença que ela vem causando uma grande preocupação para os cafeicultores de conilon, né? A gente tem alguns relatos também de estar ocorrendo no café arábica. Até então a gente chamava de fusariose, a gente chamava de murcha de fusário. E até por uma questão de definir um nome, né? Um nome para que todo mundo pudesse falar, a gente conseguir estar trabalhando, juntou a SEAG junto com a UFES, o IFES e o INCAPER. E aí nós chegamos no nome comum do cancro dos ramos. É uma doença que nós temos várias fases de ocorrência, né? Sendo que a primeira dela é a perda de dominância apical. Então a gente vai ver que a planta ela vai perder a dominância apical, é como se fosse formato uma taça, né? Os ramos laterais eles vão passar a dominância apical e vai formar essa taça. Associado a isso vai ocorrer a curvatura das folhas, então a gente pode observar que nessas plantas que estão próximas à nossa aqui, essa folha ela vira, né? Então ela começa a curvar, ela começa a mostrar as costas, esse é o primeiro passo. Isso evolui junto com a formação dos cancros. Então nós temos rachaduras, né? O capixaba vai falar que vai pocar a casca, né? Aqui ela vai rachar, ela vai romper o floema e aí com base nisso o patógeno ele vai penetrar, vai infectar, vai colonizar e a planta começa a apresentar os sintomas de murcha, amarelecimento e posterior à morte. E esse cancro aqui ele é bem característico, né? Que às vezes o amarelecimento, as folhas mais caídas pode confundir com uma outra doença, né? Agora isso aqui não. Não, né? O produtor notou isso aqui, ele pode Isso. Você vai observar e geralmente o que vai acontecer? Aqui é uma área onde foi feito há pouco tempo agora a desrama, né? E está ocorrendo a desbrota. Então você observa que aonde foi feita a desrama, onde foi feita a desbrota, são portas de entrada e aonde está ocorrendo o surgimento dos cancros. Certo. Então, para o produtor, nesse momento agora, é o momento ideal, adequado, de quando for fazer desrama desbrota, fazer uma aplicação com cobre para proteger, né, essas áreas. E também as áreas que têm já o sintoma da doença, um outro ponto importante é largar essas áreas por último, né? Então as ferramentas que a gente for usar, o serrotinho, tudo aquilo que for utilizado nessa área, ele tem que ser desinfestado com hipoclorito, para que você possa depois passar para uma outra área. Então são medidas de manejo que a gente pode adotar, né, agora que a gente não tem ainda um controle biológico, um controle químico registrado, mas em breve vai ter, para poder reduzir a doença na minha área. Então o produtor que a gente está aqui hoje, ele tem conseguido manter isso, né? Ele tem conseguido manter a doença no nível baixo, onde não tem causado um dano muito expressivo e ela não está conseguindo evoluir. Ele está convivendo bem com ela. Ele está conseguindo conviver com ela justamente seguindo esse espaço. Professor, você comentou sobre o cobre. Como que seria essa aplicação cobre, de forma normal, algum cobre específico? Nesse caso ela poderia ser tanto pincelada, né, quanto pulverizada. O importante é cobrir a área onde foi feito o ferimento. E com relação ao cobre, tem que ser o cobre fungicida. Então não adianta, vou utilizar aquele cobre de fertilização, de nutrição foliar. Não, é um cobre fungicida que realmente vai fazer a proteção da onde está tendo a lesão. E esses sintomas eles têm sido observados em todos os clones de café conilon, alguns mais específicos? O que acontece? A gente tem alguns clones, por exemplo, esse que nós estamos aqui hoje é o K61. Certo. Nós temos o LB1, temos o 02 ou 12V, né? Temos o próprio A1, que até então não tinha tanta doença, agora está aparecendo bastante no campo. Os experimentos que nós estamos fazendo,
o que a gente observa? Não existe uma resistência vertical. A gente não encontrou ainda uma imunidade completa. A gente tem observado que nós temos diferentes níveis de doença, né? Então, alguns clones apresentam mais doenças, outros apresentam menos. Uns demoram mais tempo para apresentar o sintoma e outros menos. Mas tudo vai depender da exposição desse clone, desse material ao patógeno, tá? O que tem ocorrido e o que a gente não aconselha fazer, muitos produtores, por exemplo, têm aumentado as suas áreas com apenas um clone. Então eles plantam lá 50% da sua área com um clone só. O aconselhável é que seja de 6 a 8 clones, né, dentro de uma área. Correto. Então, quando você faz esse aumento da sua área com um clone só, ocorre uma maior pressão de seleção. Você acaba que vai ter isolados ali que são isolados que vão se multiplicar, que realmente são aqueles patogênicos, virulentos, aquele clone. E aí, com isso, o que vai acontecer? A quantidade de doença naquele material vai aumentar. Então eu vou ter a gente fala que a resistência, né, ela vai se perdendo ao longo do tempo. E esse estreitamento da base genética também é algo que ocorre a partir de clones, né? A gente vai estreitando a base genética e esse estreitamento da base genética ele também faz com que a gente tenha aí mais clones suscetíveis também. Então você vai tendo os parentes mais próximos, né? E acaba que isso vai tendo uma maior suscetibilidade nas áreas. Entendi. E a gente tem observado uma preocupação muito grande por parte dos produtores e até da pesquisa. E quais são as perspectivas, né, de vocês quanto ao potencial, né, o avanço, a progressão dessa doença que tem sido observada no campo aí? A gente hoje tem um corpo técnico trabalhando para propor soluções, né, seja elas com relação à questão de teste de produtos químicos, de moléculas químicas, teste de produtos biológicos, uso com relação à questão de erradicação, eliminação de plantas, a mesma questão com relação à questão de resistência de clones, então avaliar isso é importante. Nós sabemos que o conilon, por exemplo, o estado do Espírito Santo é o maior produtor de conilon do Brasil. Sim. Então é uma doença realmente que causa um certo desconforto para o estado, né? Porque a gente observa aí que tem áreas que se perdem 30%, 50% da área, e tem áreas que os produtores têm que renovar a área com 2, 3 anos de idade. Ou seja, o prejuízo é muito grande. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que observar, que é uma coisa que a gente tem visto muito a campo também, a presença de mudas com sintomas já da doença, também do cancro dos ramos. Já está vindo desde o viveiro. Desde o viveiro. Então, assim, a questão de mudas sadias é um fator primordial. A gente precisa de ter viveiros que possuem jardim clonal. E aí o produtor também ele tem que ter a consciência de eu não posso querer sempre aquele clone que está na moda, porque aí o cara não tem o jardim clonal, ele vai ter que... Sai buscando avulso. Avulso. E aí ele não sabe de onde está vindo, talvez esse material ele vem com uma infecção que você não consegue ver, e aí você prepara essa muda e quando você transplanta essa muda, você planta ela no campo, e aí os sintomas de estresse aparecem e a doença ela é expressa, e eu já estou levando de uma área que talvez não tinha o patógeno, não tinha doença, do viveiro para essa área. Vai ser necessário uma conscientização, primeiro, do produtor rural, para que ele não pressione o viveirista, para que o viveirista possa montar o seu jardim clonal. Sim. E uma conscientização do viveirista também, em ter seu jardim clonal, treinar a sua equipe e saber que ele está coletando as estacas de um material sadio. Professor, só uma pausinha aqui, que eu tenho um recado para o pessoal que está nos assistindo. Não se esqueça de deixar um like no nosso canal, isso é muito importante. E também deixar nos comentários se você tem observado esses sintomas na sua lavoura. E para falar aqui para o nosso amigo produtor, né, que está preocupado e que tem visto no campo, né, todo esse impacto até que você comentou, a gente já pode dar uma notícia, vamos dizer assim, uma notícia boa de que nos próximos, vamos dizer no próximo ano, né, nos próximos anos a gente já vai ter soluções eficientes para o combate ao cancro do café? Sim, sua pergunta é muito boa. É importante a gente frisar o seguinte, não existe a bala de prata. Certo. Tá? Então, ou seja, aquele produto que vai controlar tudo, que eu não tenho que fazer nada. Não, isso não vai existir. O que vai existir, sim, são ferramentas. Então, existem produtos químicos que estão sendo testados, que estão dando uma boa eficiência muito boa, tá? Mas ele por si só, ele não vai resolver o problema. Entendi. Nós temos produtos biológicos que estão dando bons resultados, mas ele por si só também não vai resolver o problema. A questão de eu ter uma planta bem nutrida vai ajudar muito, então a parte de nutrição ela vai favorecer. Certo. Reduzir o estresse da planta é um outro ponto-chave, tá? Para o manejo dessa doença. Então sim, o produtor, a gente está trabalhando para que ele possa ter nos próximos 2 anos,
ferramentas que vai auxiliar ele a reduzir a intensidade da doença. As áreas onde estão infestadas, por exemplo, eu vou plantar os clones mais resistentes. Então eu sei que tem clones que a doença dá bem menos doença nele, né? Certo. Então assim, eu vou plantar esses clones que dão menos doença, porque eu sei que nessa área é uma área que tem uma alta... A epidemia é muito grande, eu já perdi a área, transplantei, e eu quero plantar café conilon. Eu tenho um clone que ele é muito suscetível, mas altamente produtivo. Se a minha área tem um histórico, eu vou evitar. Então tem um histórico da doença, eu evito. Agora, é uma área que não tem histórico da doença, tudo bem. Então o produtor ele vai fazer a lavoura, ele tem que buscar quais são os clones mais resistentes, fazer o uso desses clones, lembrar que não pode ser 50% só de um clone, que ele vai ter que utilizar ali 6, 8 clones. Importante, né? Isso. Aumentar essa variabilidade, então isso é muito importante. Algo muito importante, né, que é o monitoramento. Sim. Eu acho que assim como o pessoal já tem algumas culturas, por exemplo, o próprio mamão, o pessoal tem os pragueiros, né, os citros o pessoal usa bastante. O café também é importante que a gente tenha esse sistema de monitoramento. E aí ao monitorar uma ferrugem, ao monitorar uma broca da arte, broca do ramo, que seja, também associar essa questão do diagnóstico do cancro dos ramos, né? Então, perdeu a dominância apical, eu estou reforçando isso aí, né? Perdeu a dominância apical, sintoma inicial, então eu já fico atento. Começou a folha curvar, começou a aparecer os cancros, eu já sei que é a doença, então eu já vou lá e elimino essa planta. E a gente tem visto, né, um progresso muito grande dessa doença no café conilon aqui no Espírito Santo. E no arábica, tem visto alguns relatos também, ele pode ser uma doença potencial para o arábica também? O fusário, na questão da arábica, a gente acostumava, né, ter plantas mais velhas apresentando. Então, lavouras com mais de 20 anos aí, apresentavam os sintomas. O que a gente tem observado hoje, em algumas regiões, que alguns colegas, até mesmo lavoura com 10 anos, apresentando o sintoma do cancro, né, essas rachaduras, é também um caminho que a gente vai ter que começar a estudar para poder verificar realmente se é o fusário que está ali presente, se tem algum outro patógeno, mas nessas lavouras velhas realmente nós temos encontrado fusário e os sintomas dessas plantas são sintomas bem característicos. A gente tem isolado e tem encontrado também o patógeno fusário. Professor, e além das pesquisas do cancro dos ramos aí do café, o que mais vocês têm estudado sobre o café conilon? Bem, Brenati, a gente tem feito uma abordagem, né, de forma sistêmica com todas as doenças do cafeeiro e as mais importantes, como no caso da ferrugem também, né? Então a ferrugem no café conilon, mancherolada que está ocorrendo, a podridão floral, que a gente tem encontrado mais com relação mesmo com coletótrico e cercóspora associados à podridão floral. Então, são patossistemas que a gente trabalha e que tem, no caso, por exemplo, da bacteriose da mancherolada, do viveiro, mas agora está migrando para campo também. Então, assim, e como é uma bactéria, né, difícil de controle químico, também chama a atenção. A ferrugem, nós temos aí casos, por exemplo, da ferrugem, que os produtores só mais aplicação via solo não está controlando em algumas regiões. Então, a aplicação via foliar, ela tem que entrar também para poder conseguir ajudar isso aí. E a gente fala de uma ferrugem tardia, uma ferrugem que ela vai entrar à colheita. Geralmente é um erro na tomada de decisão de uma aplicação que ela tinha que ocorrer um pouco antes, fevereiro, março talvez. Nós temos trabalhado sim com as doenças do café, né? Principalmente o café conilon, que é algo do Espírito Santo, e temos tentando propor aí soluções. Então um sistema de previsão e alerta para a ferrugem do café conilon, e aí monitorando junto com ela também cercóspora, mancherolada, outras doenças, para que a gente possa auxiliar o produtor nessa tomada de decisão, para que ele possa entrar com o manejo na época certa e com isso evitar, né, a sua perda de produtividade, evitar um prejuízo financeiro, para que ele possa aumentar a sua lucratividade e ter uma maior sustentabilidade da sua lavoura. Professor, nós te agradecemos muito por nos receber e também em nome do produtor por estar buscando tecnologia e solução para as doenças do café. Brinati, eu que agradeço aí pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês do Pé de Café, com os produtores, e trazendo essa informação para eles da universidade, mostrar que a gente está realmente gerando tecnologia, preocupado com o produtor e parabenizar vocês, né, pelo conteúdo, pelo material. Obrigado. E por levar esse conhecimento também aos produtores. Então, assim, é uma oportunidade que ele tem de adquirir esse conhecimento, de aplicar esse conhecimento, de tornar a sua lavoura mais sustentável e produzir aí os cafés de qualidade e a gente manter esse padrão que nós temos como um país do café, né? Então, o Brasil, café do Brasil. Então, que a gente continue aí mantendo essas altas produtividades e os produtores podem contar conosco, podem contar comigo aqui na UF de Alegre. O meu contato vai estar disponível depois com o pessoal do canal, então vocês podem ficar à vontade e naquilo que a gente puder auxiliar, a gente está à disposição. Professor, muito obrigado. E você se esqueceu, ainda dá tempo de deixar o seu like
e ir nos comentários e nos dizer o que achou da matéria e se já vai inserir a doença do cancro dos ramos no monitoramento de sua lavoura. O nosso muito obrigado, um abraço e até o próximo No Pé do Café.